Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, pessoal? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa noite. Espiratina Piauí, tudo bem? Boa noite. Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Olá, Jarbas, olá. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, faz tempo que eu não faço uma live aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Danilo Batista, administrador do Monarquia Brasil, tanto aqui do Instagram como no Twitter. Faz tempo que eu não faço uma live. É bom fazer assim, né? Tirar a poeira, vamos falar assim, né? Faz tempo que eu não faço uma live. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Lúcio? Vamos lá. Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Boa noite. Deixa eu fazer um negocinho aqui que eu vou gravar numa outra plataforma. Só um minutinho. Ale Palma, boa noite do Rio de Janeiro, tudo bem com vocês? Olá, Bruno, tudo bem com vocês? Marcelo e a Coroa, tudo bem com você? Do Martelo e a Coroa. Bora fazer uma live, Bruno? Tudo bem, Arthur? Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Ô, Dorival, tudo bem com você? Faz tempo que eu não faço uma live. Certinho. Pessoal, vocês sabem que aqui é tema livre. Boa noite, Ferreira. Tudo bem, Josué? Josué Ferreira. Bom, vocês sabem que as minhas lives é tudo tema livre. A gente vai discutindo. Eu não sei de nada, já falo. Isso eu falo direto, não sei de nada, aprendo com vocês. E a gente vai trocando uma ideia, tá? Então vamos lá. Vamos lá, Bruno. Vamos aproveitar então. Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí, o que eu fiz aqui? Bruno, aqui. Fazendo um convite pro Bruno. Bruno de Souza. Não foi recusado? Ó, deixa eu convidar o Bruno novamente. Peraí. Não tem nenhum problema. Pode fazer, Bruno, se você... sem nenhum problema. Então, beleza. Então, a gente fica numa outra oportunidade. Dorival, quanto essa briga que está acontecendo agora, tá? O que você acha dessa divisão entre tradicionalistas e o parlamentarismo do movimento? É o seguinte, eu esperei fazer essa live, um dos motivos que eu não estava fazendo, porque eu já estava vendo essa briga acontecendo, aí teve não um posicionamento, mas assim, a Casa Imperial não referendou, mas pelo menos deu uma ciência que é a favor da monarquia tradicionalista, mas eles nunca esconderam esse fato. Aí houve um certo racha. Um racha que não foi bem racha, vamos falar assim, né? Porque, assim, quem é o mais velho no movimento já sabia desse detalhe. Só que os novos integrantes do movimento que tem aquela ideia mais parlamentarista não sabia dessa posição da Casa Imperial. Mas hoje eles mandaram uma carta, o secretariado da Casa Imperial mandou uma carta para todos nós, avisando dessa posição, que eles sabem que monarquia parlamentarista já é utópico. Imagina tradicionalista, que é mais utópico ainda. Então, eles já têm essas condições, eles já demonstraram que é muito mais difícil o tradicionalismo, né, que a monarquia parlamentarista há um caminho, que é mais fácil. Dom Bertrand, Dom Luiz, Dom Antônio e Dom Rafael já estão cientes dessa linha, né, que não adianta vocês, dar murro em ponto de faca. Tentar o tradicionalismo, tá?
O que eles falaram é o seguinte, eles gostariam, mas eles sabem que não vai ser possível. Foi isso o recado da Casa Imperial. Tá? Praticamente foi isso. Tudo bem, Dorival? Vamos sim, Bruno, vamos marcar, vamos fazer uma live sim, tá? Minha live é assim, ó, de repente apareço, tá? Beleza, Bruno, vamos ver, ó, quarta ou sexta-feira para mim, fica mais fácil, tá? Não, desculpa, hoje é quarta ou sexta-feira, isso mesmo. Quarta ou sexta-feira fica mais fácil para mim, tá bom, Bruno? Aí a gente vai trocando uma ideia. Beleza. Vamos ver, já estou vendo que hoje vai ser esse tema. Você é a favor do tradicionalismo ou parlamentarismo? Eu sou a favor do parlamentarismo. E eu não comento o tradicionalismo. Tá? Ponto final. Vamos lá. Estou vendo que hoje vai ser esse o tema. Sobre as brigas, o que você acha que afeta algo diretamente ao movimento? Dorival, é o seguinte. Essas brigas são desnecessárias. Tá? Eu acredito que, assim, eu já estou no movimento faz 6 anos, 7 anos. Sempre houve esse tipo de briga. Só que agora, pela primeira vez, houve uma briga envolvendo a Casa Imperial. Né? Eu acho que vai passar. Tá? Essa briga, essa carta que o secretariado mandou hoje, acho que foi bem enfático, é o que eles gostariam, mas não vai ser possível. Tá? Caso a monarquia seja restaurada. Tá? Então, assim, eu acho que vamos parlamentarismo mesmo. Estou falando minha opinião pessoal. Não vou comentar nada de tradicionalismo, não vou meter o pau, não vou falar nada disso. Eu só estou falando que seria mais fácil, o caminho mais fácil. Tá? Vamos lá. Tudo bem, Isaac? Boa noite. Ale Palma. Olá, Rogério. Tudo bem? Ave Glória, Ave Império do Progresso. Sobre o plebiscito de 2022. Não vai ter nenhum plebiscito em 2022. Quem falou de uma maneira sem base nenhuma. Para ter plebiscito, primeiro a gente tem que virar força política, isso eu sempre bato nessa tecla. Se a gente não votar agora em vereador monarquista, prefeito monarquista, não adianta a gente querer plebiscito antes. Primeiro, a gente tem a obrigação de tornarmos uma força política. Vamos lá. Gente, perguntas? Salve Jorge 2014. Plebiscito de novo? Eu não sei se plebiscito ou referendo, alguma coisa assim, mas não tão já. Tá? Agora não adianta fazer nada desse tipo. Mas na atual conjuntura política, a monarquia parlamentarismo é mais viável. Com certeza, Ale Palma. Ale Palma Lima. Ó, Ale, deve ser Alexandre seu nome. Você tem que entender o seguinte. Para ter uma mudança de estrutura governamental, como posso falar, mudança de Estado, mudança de chefia de governo, enfim, tem que ter força política. Enquanto a gente não for força política, não adianta nada a gente ficar discutindo. Você tem que, ou se você quer o Brasil restaurar a monarquia amanhã, você tem que votar em candidatos monarquistas hoje, nessas próximas eleições, em 2022, e 2024, 2026, para se tornar uma força política. Enquanto a gente ficar discutindo essas ideias aqui, né, na internet, nas redes sociais, sem ter uma força política, sem ter uma força de base lá no Congresso Nacional, lá na sua cidade, enfim, as pessoas que levantem a bandeira da monarquia, a gente vai ficar nesse papo torto, porque não vai mudar nada, entendeu? Vamos lá, gente. Queria te fazer uma sugestão, Eugileno. Eugileno.
Umas perguntas aqui. Tem um canal de YouTube? Eu tenho um canal de YouTube, só que eu trabalho muito pouco, falta de tempo. Tá? Realmente eu tenho que trabalhar mais no YouTube, o pessoal está me cobrando demais, mas demanda muito tempo por causa de edição. Enfim, é um trabalho bem mais complicado do que YouTube, desculpa, do que o Twitter e o Instagram é mais fácil. Para quem de loja já tem material, mas YouTube demanda muito tempo, e uma coisa que realmente eu não tenho. Eu tenho que fazer isso aí, eu tenho que meter a cara no YouTube. Que, aliás, já tem um canal, mas está lá, tá, sabe? Eu preciso ter disponibilidade. Dorival, como você acha que podemos fazer o movimento virar pop? Primeiramente, pop, assim, eu tô vendo o movimento de 5 anos para cá. Hoje, quando você fala em monarquia, muitas pessoas se assustam. Mas há 5 anos atrás, a pessoa se assustava, mas associava, hoje não mudou, mas assim, associava a absolutismo, enfim, eu vou sustentar a véia da Rainha da Inglaterra, alguma coisa do tipo. Ainda não mudou essa questão, mas a gente percebe uma abertura maior para se entender como funciona essa forma de governo. A gente já está percebendo, sim. Tanto que se você, eu não sei, eu tô no Twitter faz um bom tempo. Eu tô no Twitter, não sei se vocês que usam o Twitter tá notando isso aí. Eu parei de crescer, o Twitter me fez parar de crescer o número de novos integrantes. Acho que o Twitter está me bloqueando. Isso, para mim, já é um sinal do nosso sucesso. Eu posso estar errado, tá? Eu estou perguntando para outros amigos aí, acho que é só minha página que está meio estagnada, mas eu continuo postando, continuo fazendo. No Instagram, assim, a gente está crescendo muito, enfim, mas no Twitter a gente está percebendo uma estagnada. Essa estagnada, para mim, é proposital aí do pessoal do Twitter, tá dando uma cortada. Isso, para mim, já é sinal de sucesso. Ok? Salve, Jorge. Mas já houve plebiscito, inclusive votei na época. Sim, mas assim, você votou no plebiscito, mas isso não significa que a gente pode fazer um referendo. Ok? Salve, Jorge. Vamos lá. Gileno, faz uma entrevista. Peraí, deixa eu ver. Ele fez um monte de perguntas. Vamos lá. Gente, perguntas. Vamos lá. Rogério Young. Felizmente, o movimento monárquico não é sujo como o republicano, que se perpetua através de golpe e força agressiva. Com certeza. Monarquia retornará. Pode demorar décadas, pode demorar séculos, mas a monarquia retornará. Salve, Jorge. Tem algum partido monarquista no Congresso? Não, não tem. E, na minha humilde opinião, não deveria também, tá? Eu acho que para a monarquia se perpetuar amanhã, tem que ser através de uma frente parlamentar. O que seria uma frente parlamentar? Monarquista em vários partidos. Do que ter um partido monarquista. Primeiro, a Casa Imperial já é contra ter um partido monarquista. É mais fácil você ter monarquista em vários partidos, formar uma frente parlamentar, implementar suas ideias perante seus colegas e assim aumentar o movimento. Acho que seria mais fácil. Tá? Salve, salve, Jorge. Eu acho que seria mais fácil por aí. Você acha que o movimento está crescendo razoavelmente? Pudim. Tá crescendo, a gente percebe uma certa aceitação, pelo menos, óbvio, nos grupos conservadores, né? Os grupos progressistas a gente vai demorar muito mais, assim, até entender o conceito da separação da chefia de Estado com a chefia de governo vai demorar muito para as pessoas entenderem. Imagina o brasileiro médio entender isso. Mas o conservador, por ter esse apelo histórico, já aceita mais. Né? Aí vocês entendam como vocês quiserem. Tá? Vamos lá.
14 Gus 11. Como abordar o assunto da restauração da monarquia? O que eu faço? Eu não saio comentando com as pessoas, eu vou esperar as pessoas virem até mim. É isso que eu faço, tá? Vamos lá, vamos supor. Eu estou conversando com meu irmão, vamos supor, sobre monarquia. Estou conversando. Se o meu primo quiser escutar, ele vem até nós. Eu não vou tentar convencer o meu primo. E é isso que eu faço. Tá? Deixa ele despertar a curiosidade dele para vir conversar com a gente. Acho que seria mais fácil você despertar. Porque você tem que entender que nós nascemos condicionados pensando que o rei é absolutista, que sustentar uma monarquia é luxo, que sustentar, enfim, sustentar palácios, carruagem, é tudo supérfluo. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer uma chefia de Estado efetivo no governo, assim, lógico, ele não governa, mas assim, efetivo no sentido de chefia de Estado. Isso que o Brasil tanto demanda, que tanto necessita, independente que seja o presidente da República. A gente precisa separar o Estado do governo o mais urgente possível. Ale Palma Lima. A Casa Imperial não pode desistir de continuar brigando pelo Palácio de Guanabara, antigo Palácio Isabel. Ó, é uma briga, sim, eles vão ter que tentar, eles vão ter que novamente entrar na justiça, é injusto, mas fazer o quê? A gente está demanda sobre a República. Eles vão ter que entrar novamente, só que vai demorar muito tempo. Fazer o quê? Outra coisa, o Estado não tem dinheiro para bancar, né? Todos esses anos do Palácio Isabel. MJ Bourbon. O que devemos fazer em relação ao conteúdo passado nas escolas para que os mitos ruins a respeito de suas altezas imperiais reais? Olha, primeiramente, a monarquia é pré-julgada de maneira errada desde 16 de novembro de 1889. Já começa por aí, tá? Quando acabou a monarquia, começou a república, começou uma lavagem cerebral nas escolas. Não será fácil você... A gente está falando em questão de anos, décadas, até você ter uma educação que pelo menos respeita a sua história do seu país. Né? Hoje a gente sofre, né, com essa... Não queria falar marxismo, mas é marxismo, assim, da ideologia, enfim, do opressor, do oprimido, essas coisas que não tinha na minha época, hoje tem, quando eu estudava, né, que nem eu já falei várias vezes, eu comecei a estudar a história do Brasil depois dos 30. Né? É triste, mas é a realidade. Tá? E isso, quando eu posto algumas coisas parecidas aí nos canais do Banco do Brasil, muitas pessoas concordam. Né? E isso demanda tempo. Infelizmente, eu acho que nem Dom Luiz, nem Dom Bertrand, nem Dom Antônio vai ter o resultado dessa melhora contínua em relação à melhora da educação, em relação à história da monarquia, infelizmente. Vamos lá, Josué Ferreira. Você conhece o canal do professor Neymar Neomuceno? Ele é monarquista e nos seus vídeos ele valoriza a história do Brasil. Já assistiu o conteúdo dele, ele é muito bom. De vez em quando eu assisto. Já peguei várias frases ali que ele colocou de Dom Bertrand falando, Luiz falando, já postei nas redes sociais do Monarquia Brasil. Isso é muito bom, sim. O professor Neomar é muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Quando o Brasil restaurar a monarquia, você acha que ele vai deixar o Sul ser independente? Eu acho que não.
Não, é assim, a gente tem várias, como posso falar, casos utópicos, vamos falar assim, separação do Sul, o Brasil se tornar monarquia, o Brasil se tornar uma república socialista mais Venezuela. A gente tem vários caminhos para ser aí, enfim, alcançados. Tá? Eu acredito que a gente tem uma boa briga, um choque cultural aí pela frente. Tá? Eu acho que questão do Sul independente, assim, eu estava conversando com o Thiago Oliveira, lá dos Gaúchos Monarquistas, ele fala que a questão do Sul independente é muito mais forte que o monarquista, óbvio, lógico, né, que tem mais adesão. Mas ali é mais questão de, como posso falar? Não é questão de tradição, mas é questão de não quero falar a palavra errada, é questão de desânimo do Brasil, mas assim, quando as coisas começam a melhorar, esse caminho, essa onda separatista diminui, entendeu? Quando o Brasil começa a ficar mais próspero, anos bons, essa tendência separatista diminui. Tá? Vamos lá. Ale Palma Lima. Sim, a Casa Imperial deve continuar lutando, mas vai demorar. Justiça, você sabe como funciona no Brasil. Tá? Eu acho que a Paço Isabel é da Princesa Isabel, é de seus descendentes, mas tem que. Infelizmente, a gente é dependente da justiça, não tem como escapar disso aí. Né? Dorival Francisco, como você cresceu tanto em suas páginas? Primeiro, sempre postar. Sempre. Pode ser post ruim, post médio, post bom, post. Mas sempre posta todo santo dia. Sempre posta. Eu tenho a média de três posts no Twitter e os mesmos que eu uso no Instagram. Todo santo dia. Sábado, domingo, um ou outro. Posso até passar o final de semana sem postar. Mas todo santo dia. Poste. Vai postando, vai postando. E é assim que a gente vai, né? Realmente, de 7 de setembro para cá, no Instagram, eu acho que foi mais de 3 mil seguidores. E é assim que a gente vai, entendeu? Não, 3 mil, estou exagerando, os 2 mil seguidores aí, e é assim que a gente vai. Para você que quer ter uma página, não estou falando de influência, estou falando o seguinte, se você quer ter uma página com bastante seguidor, e é lógico, respeitando, óbvio, sempre posta, Dorival. Sempre posta todo santo dia. Dia sim, dia de sol, dia de chuva, poste. Sempre. Eu posto 3 vezes ao dia. Vamos lá. Coelho José Rodolfo. A República tentou colocar uma sombra nefasta sobre a família imperial. Não tem como, né? José Rodolfo. A nossa monarquia, ela foi simplesmente tentaram jogar ao Léo desde 16 de novembro de 1889. Não tem outra forma, né? Como que a República vai ficar elogiando o, o tipo de governo anterior? Não vai, então deixa o Léo e assim fica, né? Vamos lá. Pera aí, gente, bastante. Rogério Young. Eu gosto muito de Platão e sua obra A República, porque ela só reforça o quão utópico é o sistema republicano e inviável como forma de governo. Exatamente. Né? Se a gente for lá, ver lá do Grécia Antiga, quantas vezes for república, viraram monarquia, que for república, viraram monarquia, e sempre nessa briga, né? E sempre brigando para ver qual que seria o melhor.
Pessoal, vou pedir para vocês, mandem coraçõezinhos aí para aumentar a nossa audiência aí, para espalhar para os nossos amigos. Na nossa live aí. Bom, gente, alguém quer fazer dividir a live comigo aqui? Vamos lá. Alguém quer dividir a live? Vamos lá, pessoal. Dorival Francisco, o que você acha das queimadas da igreja hoje no Chile? Ó, a minha humilde opinião, eles só estão forçando a mão, tá? Dia 25 agora, os chilenos vão votar se eles terão uma nova constituição ou não. E agora eu te pergunto, o seu Zé e a Dona Maria, o seu Zé Padeiro e a Dona Maria Lavadeira lá do Chile, lá de Santiago, lá de Valparaíso, enfim, lá da cidade chilena, você acha que vai querer mudar a Constituição por causa desses rebeldes? Eu acho que não. Então é o seguinte, na verdade, essa ação, esses rebeldes aí hoje é para amedrontar a população chilena para referendar um novo plebiscito. Uma nova Constituição, perdão, uma nova Constituição. Desculpa, corrigindo. Tá? Então é o seguinte, eu acho que os pais de família, as famílias, enfim, eu acho que eles têm que ter voz agora nessa eleição para não mudar a Constituição. Ok? Infelizmente, eles estão queimando as igrejas, enfim, tudo que se diz a religião, tudo que se prega a Deus, para botar medo na população por causa dessa votação no dia 25 de outubro. Vamos lá, gente. Perguntas? Vamos lá, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom, eu fiz uma live aqui curtinha hoje. Fazia tempo que eu não fazia. Vamos lá. Tércio. Eu apoio o ideal monárquico e creio que em breve teremos restauração. O que me preocupa é ver algumas páginas monarquistas muito atreladas ao atual governo republicano, muito fechada ao diálogo. Tércio, a sua questão é totalmente... esqueci o nome... é totalmente válida. É assim, Tércio, entenda o seguinte. Esse movimento, estou falando conservador, na qual une o bolsonarismo e a monarquia, realmente difícil você desgrudar uma coisa da outra. Certo? É uma coisa muito complicada. Mas você tem que se apoiar em páginas do que elas apoiam a monarquia constitucional parlamentarista, aquelas páginas que separam o Estado do governo. Certo? Eu entendo essas páginas que é atrelada ao atual governo republicano, porque é uma forma de iscar esse eleitor, de pegar esse eleitor do Bolsonaro, eu sei que você não citou o nome, para tentar trazer para um movimento monárquico. Tá? Mas a gente sabe que a gente não pode ficar atrelado, porque o bolsonarismo um dia vai passar. E a monarquia, e o apoio à monarquia parlamentarista, não. Tem que continuar.
eu entendo, é totalmente legítimo a sua questão. Vamos lá. Dorival Francisco. A atual Constituição chilena é tão ruim, por que quer mudar? É justamente porque, se vocês acham, pare e raciocina. Qual que é o país mais desenvolvido da América do Sul? O Chile. Qual que é a Constituição mais perene? Perene eu falo assim, em questão de não tem tantas mudanças. O Chile, a Constituição chilena. Que esses revolucionários estão tentando fazer uma coisa parecida com a Constituição brasileira. Certo? A Constituição brasileira, da onde? Eu não sei falar quais são as mudanças, mas eu estava estudando alguma coisa do tipo, falando, assim, tipo, dá um pouquinho mais de direitos e diminuir mais os deveres. Aumentar os direitos e diminuir os deveres, é isso mesmo. Entender? É mais ou menos esse tipo. A Constituição chilena foi o que formou ser o que Chile é hoje, entendeu? Lá a democracia funciona, né? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e lá respeita, mas assim, esses pardeneiros, esses revolucionários, muitos deles são importados. É nego de fora do país que está fazendo arruaça, baderna, para fazer o caos lá, entendeu? Então, dia 25 de outubro, o chileno tem a obrigação de manter sua Constituição e tentar expulsar esses badeneiros o mais rápido possível. Vamos lá. Felipe Rodrigues. Quando você acha que a monarquia será restaurada no Brasil? Tudo vai depender agora, ô Felipe. Primeiro, a gente tem que se tornar uma força política. Se a gente conseguir ter uma Câmara, ter alguns prefeitos, como já tem atualmente, aumentar esse número de prefeitos, e principalmente em 2022, formar uma base política para tentar aí, alcançar, ter uma força política monarquista, assim, ó, essa base política é monarquista, sendo bem otimista, 25, 30 anos. Demora, mas é a realidade. Como lidar com aquele velho argumento... Como lidar com o velho argumento daquela percepção atrasada que a monarquia é algo da Idade Média e que vamos ter que beijar o pé do imperador absoluto? Pura e simplesmente, olha, eu não gosto de usar assim, olha a Inglaterra, olha o Japão, olha isso, não, eu tento explicar da maneira mais simples. Eu não estou defendendo o beijar o pé do imperador, o que eu estou defendendo é a chefia de Estado separada da chefia do governo. Entendeu, Rogério? Eu uso esse argumento. Tipo, por que a rainha da Inglaterra está lá? Por que a velhinha está lá? Porque caso o Congresso inglês comece a dar trabalho, a velhinha simplesmente, acaba tudo, novas eleições. Olha lá o exemplo prático que hoje tem o rei da Espanha, o rei Filipe VI. Né? O rei Filipe VI é um político, mas ele serve como coringa. O rei Filipe VI, ele assim, como posso falar, ele tem o seu papel, ele é o monarca tal, mas ele é tão ágil na política, ele não governa, a gente tem que deixar isso muito bem claro, ele não governa, mas ele serve como coringa, todas as vezes. E outra coisa, na Espanha o bicho é bem mais complicado, tem a questão de separação. O primeiro-ministro é um socialista, mas isso não interfere em nada. Tanto é que o primeiro-ministro sempre defende a monarquia parlamentarista. Mas eu falo assim, tem um papel mais ativo na política. Entendeu? Assim, um rei precisa mostrar seu papel. Não é ficar no castelo, tomando suquinho de laranja lá longe e o povo se lascando. Né? Tem que mostrar o papel do imperador, do monarca. Vamos lá. Felipe Rodrigues. Bolsonarismo e monarquia não vai dar certo. É só ver o que o presidente está fazendo. Bom, eu não vou tocar nesse assunto, porque a pergunta foi das páginas monarquistas atreladas ao bolsonarismo.
Mas eu falo o seguinte, há uma coisa que une os dois, que é o conservadorismo, tá? O que a gente tem que fazer é separar, realmente, eu concordo com você, Felipe, separar uma coisa. O bolsonarismo um dia vai acabar. A monarquia, o apoio à monarquia parlamentarista, não, tem que continuar. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado de começar a descolar. Tá? Boa noite, Saulo, Cristóvão, tudo bem com vocês? Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Só de a República ter sido imposta do povo. Imposta. Exatamente. Mas é aquele negócio, né? Existe um livro chamado Os Bestializados. O povo, agora não vou lembrar o nome do autor. Os cariocas assistiram aquele movimento todo lá com o Deodoro, do corno do Deodoro bestializado, não sabia o que estava acontecendo. E assim, esse plebiscito de 93 deveria ter acontecido no mínimo 100 anos atrás, em 1893. E não fizeram porque sabia que a monarquia seria restaurada lá naquela época. Né? Então é complicado uma situação. Tipo, o corno do Deodoro é a realidade. Bom, por que não existe doutrinação nas periferias para atrair mais jovens? Samuel, eu vou usar um exemplo aqui, eu acho que algumas pessoas já sabem que é o exemplo que eu vou usar. Primeiro, vamos pegar o caso do PT. Quem era o PT nos anos 80? Quem era o PT nos anos 80? Não era nada. Quem era o PT nos anos 90? Como ele conseguiu o primeiro vereador, o primeiro prefeito, o primeiro governador? Quem era o PT nos anos 2000? Conseguiu o primeiro presidente, o segundo, o terceiro e a quarta, que é os dois o Lula e os dois a Dilma. Ou seja, o que nós, monarquistas, tem que fazer? Crescer como um movimento usando, pelo amor de Deus, usando o exemplo do PT, mas no exemplo do PT não questão de corrupção, mas usando o exemplo do PT de como eles trabalharam. Eles começaram na periferia, eles começaram ter aquele movimento do crescimento do povo. O nosso movimento não é parecido, mas tem a internet que pode ocupar esse lugar. Por isso que eu estou falando, a nossa obrigação é de se tornar um movimento político a partir de agora. Aproveitando essas eleições, primeiros vereadores, primeiros prefeitos, aliás, já existe prefeito, já existe vereadores, já existe deputados, já existe senadores que se declaram monarquistas. Mas agora a gente tem a obrigação de aumentar esse número. A partir de agora, se você quer restauração amanhã, vote monarquista hoje. Ok? E é um trabalho que vai seguir durante décadas até a gente conseguir a restauração. Tá? Só que é o detalhe, não é somente votar em política, é você mesmo, você quando tiver a oportunidade, estude mais sobre monarquia, conheça mais esse detalhe e tente convencer os seus amigos, mas deixe os seus amigos virem até você, e não você ir até os seus amigos, tá? Saulo Cristóvão, existe a possibilidade de novo plebiscito? Sim, desde que haja uma maioria para isso. Hoje, não. Hoje é impossível. Esse congresso que a gente tem, pode esquecer. A gente tem que vai lá real. Mas, se a gente tiver uma nova força política, sim, a gente pode ter sim. Claro que sim. Como você acha que seria o Brasil hoje se ainda fosse uma monarquia? Seríamos um país de primeiro mundo? Olha, eu não sei responder se seria um país de primeiro mundo, mas assim, o que a gente deixou de ser quando tiraram Isabel de ser imperatriz, deu dó, porque é o seguinte, muitas pessoas sabem que o projeto da princesa Isabel
era justamente com os escravos. Já tinha planos dela, enfim. O Brasil era um dos países, na época, que tinha a maior malha ferroviária no mundo. Qual que era a ideia da princesa Isabel? Lógico, quando ela se tornasse imperatriz, o projeto já estava tudo assinado, bonitinho, mas não deu tempo por causa da derrubada da monarquia, era colocar, presta atenção, do lado das linhas ferroviárias, pequenos pedaços de terras para os ex-escravos. Para os ex-escravos, do lado das linhas de terra, poder produzir e vender e colocar na linha de trem para comercializar seus produtos. Entendeu? Isso já é um projeto dela. Tá? Outra coisa, não sei se vocês sabem, o Banco do Brasil atendia qualquer pessoa para ter a sua poupança. Poderia ser a mais rica, a mais pobre, poderia ser liberto, poderia ser escravo. 30%, não sei se 30%, mas ouvi falar, 30% das poupanças do Banco do Brasil em 1880 era de ex-escravos, era de escravos. Então, o escravo já tinha poupança para comprar sua alforria, ou isso o escravo, ou ex-escravo para comprar sua terra. Mas o que houve? Chegou a República, acabou com todas as políticas sociais do Império, vamos falar assim. Né? E deu no que deu. Então, se a gente tivesse arrumado a nossa história lá atrás, em 1880, 1890, 1900, a gente não estaria nessa situação. Então, por isso que eu falo, a gente tem que estudar um pouquinho a história, ver como que foi todo aquele legado, o quanto que a gente desperdiçou por uma simples decisão de um corno. Infelizmente, é a realidade. Emanuel Carlos, o que você acha do Dom Joãozinho? Dom Joãozinho é o seguinte, republicano, pronto. Ele ele, assim, é a opinião que eu tenho. A família do lado de lá, da família de Petrópolis, não quer a restauração da monarquia. Eles querem viver o jeito que estão, enfim, republicano. Sim, Josué. Você ficou sabendo que Barbados vai deixar de ser monarquia em 2021? Sim, claro. Aí eu te pergunto, quem que é a primeira-ministra de lá? Uma socialista. Barbados escolheu. Tá? Então... Você soube que na Tailândia está havendo uma grande onda de protesto... Você soube que na Tailândia está havendo uma grande onda de protestos. Eles estão reivindicando a diminuição do poder do rei e dissolução do parlamento. Sim. Na Tailândia é um pouquinho mais complicada em relação à nossa visão ocidental. Tá? Lá na Tailândia, o rei tem a rainha e as concubinas. Ou seja, o rei tem o seu harém lá. Isso, para um cara ocidental, nós aqui, é utopia total. E é o seguinte, o rei não quer, em forma nenhuma, trocar o seu primeiro-ministro. Então, por isso que está havendo esse protesto. A gente tem que deixar claro que lá na Tailândia, ninguém está querendo derrubar a monarquia. E sim diminuir, como você falou, diminuir o poder do rei e convocar novas eleições para os primeiros-ministros de lá. Né? É bem diferente a situação. Tá? Já vi bastante coisa. Está querendo derrubar o rei. Não, tem nada a ver. Tá? A Tailândia é um país enarrigado na monarquia. O antigo rei era muito querido. Esse atual rei não é tão querido assim. Então, por isso que está tendo esses protestos aí. Uriel, eu citei o exemplo do PT, como ele chegou ao poder. Tá? Que o PT é corrupto, que o PT não presta, isso eu concordo com você. Mas eles fizeram o caminho correto. O caminho correto é o seguinte, eles começaram na base em 1980, conseguiu as primeiras eleições em 1990 e conseguiu o poder nos anos 2000 para frente. Poder, estou falando do poder executivo, o cargo máximo. Entendeu? Eu concordo com você, eles fuderam o Brasil. Não tira sua razão. Tanto é que eu também não gosto.
Mas eles fizeram o caminho incorreto, o caminho, assim, viável, né? Vamos falar assim, eles demoraram 20, 30 anos até chegar ao poder. É isso que eu estou falando que o monarquista tem que fazer também. É o exemplo, entendeu? Ele não é, o PT é o exemplo mais errado, mas é o único exemplo possível, entendeu? Muriel. Vamos lá. Ana Song. Para fazer o movimento dar certo é preciso dedicação. Fazer um trabalho que divulgue a causa, fazer encontros monárquicos, buscar fazer associações culturais, não somente movimento de ouro, enfim. Não, exatamente. Assim, esse ano foi um ano muito atípico, né, por causa da pandemia. Mas o ano de 2019, eu estou falando pelo Dom Bertrand. O Bertrand tem quase 80 anos. Eu acho que já passou. Não, não tem 80 anos ainda, não. O velhinho tá voando para cima e para baixo, bicho. O velhinho tava em Manaus, ia para Porto Alegre, ia para o Paracaju, e não sei o quê, ia para Manaus, e assim. E avião para cima e para baixo. Estou falando representatividade do, né, como pessoa dele, né? E assim, esse ano foi muito um ano atípico, infelizmente, né, por causa da pandemia. Mas vocês, no ano que vem, depois dessas vacinas, vocês vão ver. O movimento monárquico vai voltar a ter muita agilidade por causa de 2022, o ano bicentenário. O ano bicentenário vai ser um ano muito forte para o movimento monarquista. Vocês aguardem, tá? Vai ser muito dinâmico, acho que é a palavra correta. Exatamente, Ana. Nada nasce pronto. O que tem que trabalhar incansavelmente. É exatamente. Vamos lá. Coelho. Vamos lá, vamos fazer uma. Dividir a nossa live. Pessoas, coraçãozinho, coraçãozinho. Vamos aumentar a nossa base aí de pessoas que estão vendo nossa live. Vamos lá. Felipe Rodrigues. Como foi esse caminho do PT para chegar ao poder? Vamos lá. O que o PT fez? O PT. Espera aí só um minutinho, deixa eu só baixar aqui. Só um minutinho. E aí, senhores, rapidinho. Vamos lá, desculpa aí. O que o PT fez? O PT, ele criou bases na sociedade, na camada mais baixa da sociedade, foi na periferia e cantando aquele lero-lero, enfim, tipo, ó, trabalhadores unidos, o Lula já era famoso, né, como, assim, presidente de sindicato, enfim, lá no ABC Paulista. Ele pegou uma turma aí, enfim, ó, vamos virar força política, e assim, e foi angariando pessoas para se tornarem petistas. Isso foi no começo dos anos 80. No final dos anos 80, conseguiu a primeira prefeitura, que foi Erundina, em 1989. Conseguiu a primeira prefeitura lá em Porto Alegre, também foi em 89. Em 93, 94 começou já o primeiro governador, que foi, eu não vou lembrar o nome do governador lá no Rio Grande do Sul, aí um governador lá no Nordeste, aí um governador não sei o quê, enfim, isso nos anos 90. Chegou no 2000, o PT estava
tão, não posso falar, enarraigado uma força política que ele conseguiu eleger o Lula 2 vezes e a Dilma 2 vezes. Entendeu? Agora, isso eu estou esquecendo a parte da corrupção. Eu estou falando o movimento que o PT fez. Ele demorou anos para chegar ao poder. Entendeu? É isso que o movimento monarquista tem que fazer. Eu estou falando, esquece o lado da corrupção. Esquece. Estou falando o que o PT fez. Se a gente for parar e ver, o PT não praticou nenhum golpe. Gente, eu não gosto do PT. Já estou avisando desde já. O PT não praticou nenhum golpe. O PT não fez nada de errado. Ele fez tudo legalmente, vamos falar assim. Né? Foi através de eleições que ele conseguiu chegar no poder. Né? Ou seja, eleições democráticas. Querendo ou não, é a realidade. E ele conseguiu chegar no poder. Por quê? Por base. Sendo uma força política. É isso que os monarquistas precisam fazer. Então, por isso que eu estou falando. A gente tem uma bela do caminhada aí para frente. Tá? Pelo amor de santo Deus, eu não estou defendendo o PT. Pelo amor de santo Deus, só estou falando o exemplo que aconteceu no Brasil. Boa noite, Vitor. Tudo bem com você? Certinho? Tá aparecendo, fio. Vamos lá. Você acha que com todo o acervo histórico do Brasil daria para fazer um grande museu inspirado no Louvre ou um museu britânico? Josué, eu vou te falar uma história triste. Em 1940, não vou lembrar exatamente, no Rio de Janeiro existia um grande acervo de tudo tinha em relação à monarquia, vamos falar assim, né? E simplesmente, por descuido, foi tudo queimado. Isso foi no centro do Rio de Janeiro. E a gente reviu esse filme agora em 2018. Próximo agora, próximo 7 de setembro, ele simplesmente tacaram fogo, criminosamente ou não, sim, enfim, lá no Palácio São Cristóvão. Infelizmente, a nossa história está sendo apagada. Tá? Mas, graças a Deus, a gente tem o Museu Mariano Procópio, lá em Juiz de Fora. A gente tem... Vamos lá. A gente tem mais acervo, que é no Museu Histórico Natural, fica no Rio de Janeiro. A gente tem mais acervo da monarquia aí. Vai ter que visitar. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer a Casa Imperial lá em São Paulo. A gente respira a história lá. Né? A gente teve um papo lá legal com o Dom Bertrand. E assim, a gente tem história. Né? Tem muita coisa guardada. Mas o que é triste é que a gente já teve 2 museus que já foram queimados. Entendeu? É complicado isso aí. Tá? Pessoas, mais perguntas? Nossa, verdade, eu fazia mais de um mês que não fazia live, hein? Eu tava com vontade de fazer essa live aí, perdida. Pessoas, coraçãozinhos, mais perguntas? Alguém quer entrar aí? Quer dividir a live? Estamos aí, vamos aproveitar. Vamos lá, pessoal. Vitor, tá aí? Vamos entrar? O manto da Princesa Isabel está no Instituto Feminino da Bahia. Sim, são várias coisas que a gente tem. Tem em Recife também, acho que Recife tem alguma coisa, tem um museu lá em Recife também, tem bastante coisa da monarquia. Não, tem várias coisas. Mas o que dá dó é a falta de cuidado que o Brasil tem. Né? O trono imperial que o Dom Pedro II usava no Senado foi queimado. Né? E aí no Palácio de São Cristóvão, dá dó. Enfim.
Vamos lá, Gustavo Silva. Plebiscito poderia ser em 2022 sobre a volta? Será que daria o resultado ou teria que esperar um pouco mais? Gustavo, na minha humilde opinião, esse plebiscito, se tiver, tem que ser daqui 20, 25 anos. Hoje, se a gente fazer plebiscito hoje, a monarquia não volta. Tá? Há muito desconhecimento sobre a nossa causa. Agora é dar murro em ponto de faca. Então não é o momento correto. Tá? A gente precisa ser força política, entenda isso. Seja uma força política primeiro, para depois tentar fazer alguma coisa. Se a gente não ser uma força política hoje, não adianta. Tá? Vamos lá. O colega perguntou lá em cima, o que é a ação orleanista? Eu acredito que seja esse pessoal que está querendo a monarquia tradicionalista. Ponto final. Respondido. Boa noite, Confebras. Quem que é? Rodrigo ou Eduardo? Ô, Thiago, você tá... Ô, Thiago, eu não tô entendendo mais. Você tá nos gaúchos monarquistas, você tá no... Enfim, tudo bem. Quer entrar ao vivo? Sobre um partido político, o que mudar o nome da Praça Dom Pedro? Isso é verdade? É verdade. Recebi essa... João Vitor, eu recebi um clamor, pelo amor de Deus, espalhe isso aí. Tem uma... Agora não sei se não sei se é prefeito, prefeita, ou se é vereador, vereadora, lá da cidade de Petrópolis, que simplesmente a campanha dela é trocar o nome da Praça Dom Pedro II para Marielle Franco. Ah, gente, é um absurdo isso, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. É o Thiago aqui. Vou entrar ao vivo com o Thiago. Thiago Oliveira. E aí, meu, tudo certo? Tudo bem, meu querido? Faz tempo que a gente não conversa, hein? Tudo bem com você? Tudo certo, meu. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Tá normal. Tá normal. E Tranquilo. aí, Thiago? Olha só, várias pessoas. Só deixa eu dar uma instrução aqui, meu. Várias pessoas estão me perguntando, né, o que eu tô fazendo na página da Confederação, né? Eu. Para quem não sabia, tá? Para quem não me conhece, pessoal. Tranquilo. Meu nome é Thiago Oliveira, tá? Sou líder monarquista aqui do Rio Grande do Sul. No caso, eu represento o meu estado, né? Rio Grande do Sul. Tá? E o que acontece? Eu também, além de eu liderar um grupo de ativistas que é chamado Gaúchos Monarquistas, eu faço parte da Confederação Monárquica do Brasil, né? Confembras. O Rodrigo Brasileiro não pode estar fazendo lives esse ano, tá? Porque ele, além de trabalhar em 3 empregos, ele está estudando pra caramba porque tem prova. Ele tem prova de última hora, né? E ele, inclusive, comprou passagem, essas coisas que ele vai ter que viajar. E ele está dedicando muito tempo aos estudos dele. Então, a questão de lives, essas coisas, ele deixou para mim, tá? Claro, postagem, vai ter tudo assim na página, mas ele não pode fazer lives. Daí, eu estou entrevistando os candidatos monarquistas desse ano. E o que acontece assim, ó? Inclusive, eu tinha iniciado agora uma live agora aqui na Confembras, né, que eu ia entrevistar o candidato, só que o cara se esqueceu, né, ele tá fazendo campanha dele, né, e tá na rua. E ele tá com a conexão fraca, né. Você tinha live hoje? Oi? Tinha live hoje? Sim, era hoje. Não, realmente, eu Ele é lá do Rio Branco. sempre presta atenção para não atrapalhar ninguém. Mas não sabia que você tinha live e ainda bem que não deu certo. Para não atrapalhar, entendeu? Não, tem problema, tem problema. Mas aí, ô Danilo, quer me fazer perguntas? Quer tu me entrevistar aí, meu? Ah, cara, tamo aí. Sei lá, minhas lives é assim. De repente, na hora que dá vontade, eu faço. Entendeu? Vamos falar do assunto do dia. Isso quer dizer 2 assuntos, né? Que o pessoal perguntou muito no começo a respeito lá da briga entre os tradicionalistas e os parlamentaristas, e também Sim. a respeito aí das igrejas aí lá no Chile, né, que são os 2 grandes assuntos aí que estão pegando. Qual é a sua opinião aí? Quer que eu comente alguma coisa a respeito? Não, acho... Bom, o que acontece, meu? Sobre a briga, né, entre os tradicionalistas e parlamentaristas. O que acontece, assim, na minha visão? A gente não tá para brigar com ninguém. Nós não queremos briga com ninguém. A gente não quer guerra com ninguém. Tá? Nós queremos paz. A única coisa que a gente quer é defender o que a Casa Imperial defende. Tá? Nós respeitamos todos os pensamentos diferentes.
tá? Por exemplo, uma monarquia tradicional, na minha opinião, não é que seria uma ideia, só que nos dias de hoje ela não se aplicaria. Não poderia se aplicar nos dias de hoje, né? Na minha opinião, a monarquia que melhor se encaixa nos dias de hoje, a atual realidade brasileira, é a monarquia parlamentarista. É a monarquia parlamentarista com uma constituição que, inclusive, o príncipe Dom Bertrand, ele afirmou na entrevista da Web Rádio Brasil Imperial. Nós somos favoráveis a uma monarquia parlamentarista com uma constituição, né? Inclusive, isso está lá contido nas propostas básicas com vista à restauração da monarquia, tá? Então, a Casa Imperial já se manifestou, a pró-monarquia já se manifestou, tá? Eles defendem, no caso, eles não defendem monarquia tradicional. Eles acham interessante, para eles seria até o ideal para o Brasil, mas não é o que eles defendem. Nós temos que saber separar e entender a diferença, tá? Então, eu, por exemplo, eu respeito, por exemplo, a Ação Orleanista, que para mim é uma excelente organização, né? Só que eu não vou brigar com eles, refutar eles, não. Eles simplesmente querem fazer o trabalho deles, ok, só que uma coisa que não sai da minha cabeça, quando a monarquia for restaurada, que na minha opinião ela está mais próxima do que a gente imagina, quando a monarquia for restaurada, e vai ser a monarquia parlamentarista, de que lado eles vão estar? Eles vão estar do lado do imperador, que é uma monarquia parlamentarista, ou vão estar do lado dos republicanos, que vão querer acabar com a monarquia? Aí que está a situação. Então eles têm que saber de que lado eles estão, respeitando eles, tá? E sobre o problema que está acontecendo lá no Chile, isso é o quê? É uma onda de ideologia política, na minha opinião. Uma onda, assim, de ideologias, de pessoas adeptas a ideologias extremistas, né? Porque o que acontece? Essas pessoas, elas são tão idiotizadas que, para elas, na cabeça delas, elas estão lutando por democracia. Só que não é queimando patrimônio público, não é queimando igrejas, não é praticando terrorismo que vai lutar por democracia. Não é assim que funciona, tá? Então, nós defendemos a monarquia parlamentarista, né? Nós defendemos que a melhor forma de governo que tem é a forma de governo mais democrática, né? E os dados estão aí para comprovar. Então, isso é intolerância religiosa. Por exemplo, eu não vejo uma religião ligada ao islamismo, por exemplo, ser atacado. Por exemplo, que nem uma mesquita. Eu não vejo ser atacada. A gente não vê, por exemplo, terreiros de macumbaria, nada contra quem segue esse tipo de religião, mas a gente tem que respeitar todas as religiões. A monarquia é para todos. Então, essa é a minha opinião. Mas, na verdade, Thiago, o detalhe, por que foi atacado exatamente essas duas igrejas ontem? Por quê? Dia 25 de outubro, vai ter um plebiscito no Chile para fazer se vai ter uma nova constituição, sim ou não. É por isso que eles estão fazendo, estão botando medo na população para fazer essa nova constituição. Entendeu? Então, tipo, não foi aleatória esse movimento que eles estão fazendo. Então, é por isso que eu estou falando, a gente tem que ver, estudar, sair um pouquinho da zona de conforto, e ver as informações e ver o que está acontecendo por trás. Entendeu? É isso que está acontecendo. Não foi aleatório esse movimento de ontem. Vai ter mais ataques, já estou adiantando, vai ter mais ataques até dia 25 para botar medo da população chilena para fazer um novo plebiscito. Perdão, vai ter um novo plebiscito para fazer uma nova constituição. É isso que eles querem. Tranquilo, meu, tranquilo. Bom, a live assim é mais dinâmica, né? A gente pode ir junto aqui fazer perguntas um para o outro, mas enfim, bom, na verdade tu não me fez essa pergunta, tá, Danilo? Mas o que acontece assim, cara, eu tenho recebido uma enxurrada de comentários na minha página me perguntando, né, por que eu sou monarquista se eu sou gaúcho? Existe gaúchos monarquistas? Existe pessoas no Rio Grande do Sul que são monarquistas? Porque geralmente pessoas que não são daqui, muitas pessoas pensam que a gente é um estado separatista, que a gente defende o movimento separatista, que o gaúcho ele quer se separar e coisa assim. E o que acontece, meu? Isso não... É um movimento que não vai para frente, meu. É um movimento que não vai para frente. O Rio Grande do Sul nunca vai se separar do Brasil. Tá. E se um dia acontecer isso, que com certeza não vai, mas se acontecer eu saio daqui, meu. Eu tenho orgulho de ser gaúcho, dizer que eu amo minha terra, né? Só que eu tenho orgulho também de ser brasileiro. Meu, até gaúchos me atacaram uma vez, só porque eu defendo o império. Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, em Revolução Farroupilha, né, o que muitas pessoas não entendem é que muitas pessoas que não conhecem a fundo essa história já pensam que o quê?
aconteceu a Revolução Farroupilha porque os rio-grandenses queriam se separar do resto do Brasil. Só que, na verdade, a Revolução Farroupilha, ela foi o quê? Ela foi uma consequência, não era esse o objetivo. O objetivo, na verdade, era pagar menos impostos, porque que nem, por exemplo, o Brasil, né, o governo, naquela época, que era a regência, estava comprando carne em outros países. Só que daí estavam cobrando, exatamente, cobravam muito imposto do Rio Grande do Sul aí. E daí o que aconteceu? Mandaram uma carta, né, para o governo do Império naquela época, dizendo, ou vocês resolvem esse problema, ou a gente vai se separar de vocês. E dia 20 de setembro de 1835 acontece a famosa Revolução Farroupilha, que daí pessoas tomam a cidade de Porto Alegre, faz aquele alvoroço todo, golpe de Estado e tudo aquilo, né? Mas enfim, inclusive uma boa notícia, é que a gente vai fundar aqui um círculo monárquico aqui em Porto Alegre. Aí sim. Tá? E isso são membros do grupo Gaúchos Monarquistas que vai fundar esse círculo. E nós já até estamos pensando no nome, que provavelmente vai se chamar Duque de Caxias. Por que Duque de Caxias? Porque além dele ser, exatamente, não só por ele ser gaúcho, mas além dele ser um grande herói do nosso império, né, de defender o Império do Brasil, né, ele propôs o fim da Revolução Farroupilha através do Tratado de Poncho Verde. E assim, ele conseguiu botar fim na Revolução Farroupilha, e é por isso que é chamado de O Pacificador. Ele é um grande herói do nosso império e com certeza a gente vai estar homenageando ele. Então, o Círculo Monárquico Duque de Caxias em Porto Alegre, vai ser muito legal, né? Mas enfim, ó, já tem uma pergunta aqui para ti, ó, Danilo. Uma pergunta é pra ti, ó. É verdade que o regime militar queria restaurar a monarquia? Do contrário. E aí, meu? É verdade sim, mas quer responder, meu? Não, é assim, eu já não ia falar. Ah, tá, regime militar. Assim, em 1900, eu não sei se dá, 1964, o pessoal do Castelo Branco, eles, aquele momento antes da Revolução de 1964, desculpa, eles, assim, engasguei aqui, ó. Desculpa, eles simplesmente eles viram todas as possibilidades para não romper com a democracia, e uma dessas possibilidades foram lá conversar com como chama o pai do Dom Bertrand? Meu Deus do céu. Dom Pedro Henrique, foram conversar com o Pedro Henrique. Dom Pedro Henrique, para ver se eles queriam restaurar a monarquia. Ele falou, não, eu só voto com a monarquia com a aclamação do povo. E simplesmente não teve a restauração em 1964. Tá? Os filhos, o Dom Antônio, diz que presenciou essa conversa entre os militares de seu pai, Dom Bertrand, enfim, Dom Luiz, e realmente falo que essa história é verdadeira. E graças a Deus, o Dom Pedro Luiz não aceitou. Olha só, meu, estão me perguntando aqui se eu sou maçom. Tiago, você é maçom? Não, meu. Eu não sou da maçonaria, não, meu. Mas tranquilo, né, meu? Eu respeito quem é, meu. Inclusive, tem um membro da maçonaria no grupo em que eu lidero aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não entendo de maçonaria, não sei nada de maçonaria, tá? Não faço parte dessa organização, mas respeito quem faz parte. Bora. Mas é isso aí, meu. Quero saber se vocês sabem se aqui no Maranhão tem algum ciclo monárquico. Tem, o Maranhão tem, só que justamente a pessoa correta para ver isso aí era o Rodrigo, que ele está agora ocupado, porque ele sabe, ele domina toda essa parte dos ciclos monárquicos. João Vitor. Exatamente. Alguma pergunta? Pois eu tenho uma pergunta para ti, ô Danilo. Não? Meu, olha só, meu. Cara, eu não sei se tu me achou, por exemplo, tu achou que eu fui meio chato quando eu ficava toda hora indicando o teu canal do YouTube. Imagina! No Stories. Para com isso. Mano, porque o que acontece? Eu tô com isso de querer indicar os canais do YouTube, por quê? Porque eu acredito que o YouTube é uma excelente ferramenta, tá? E o teu canal tá crescendo, já chegou a marca do 100. Sim. O meu já tá quase chegando à marca dos 1000, eu já quero fazer até lives no YouTube, entendeu? Então, os canais do YouTube são excelentes. E assim, Danilo,
o que eu acredito assim, na minha opinião? O movimento monarquista, ele tem vertentes diferentes, né? Por exemplo, tem pessoas que preferem focar na história do Brasil, ensinar a história do Brasil. Tem as pessoas que preferem focar no ativismo, que é explicar a monarquia nos dias de hoje. E tem pessoas que utilizam, por exemplo, de meios comerciais, por exemplo, fazer lojas monarquistas, que assim estão divulgando a causa monarquista. Na tua opinião, tu prefere focar em qual, assim, usar a página Monarquia Brasil, tu prefere usar em qual dessas vertentes? Assim, é uma defesa que eu tenho. Assim, não dá para partir muito pro ativismo, porque eu estou no interior. Entendeu? Então, seriam as duas opções, que é mais histórico, e hoje eu já tenho uma parceria já com a Von Régio, então seria a primeira e a terceira, né? Vou falar assim, né? Então, realmente eu tenho que trabalhar muito mais no YouTube, o que eu sempre, a minha desculpa é tempo, né? Falta de tempo, mas para você ter um trabalho no YouTube, você demanda bastante tempo, edição de vídeo, isso e aquilo, né? Mas assim, eu fico um pouco mais no histórico, né? E é o caminho que eu acredito que eu estou fazendo, né? O que está tendo mais sucesso para mim, né? Infelizmente, o ativismo, assim, eu tenho que participar do ativismo, mas eu tenho que demorar tempo. É esse que é o problema. Vamos lá. José Guilherme, acredito que no mundo em que vivemos é necessário ter paciência, a República cai. É só uma questão de tempo. Cabe a nós, simples brasileiros, manter a unidade nacional. E como monarquistas devemos agir, eu acho que ele deveria ter escrito, José Guilherme. O José Guilherme, é o seguinte, assim, o que a gente tem que fazer primeiro, nos conversemos que a monarquia é a solução. Em segundo, tornar-se força política. Tornando força política, você tem um representante monarquista lá na sua vereança, na sua cidade, você tem um prefeito monarquista, você tem um deputado lá no seu estado, lá na Câmara, na Assembleia do seu estado, alguém no Congresso Nacional, como monarquista. Quando a gente se tornar uma força política, aí sim a gente pode pensar numa coisa mais além. Mas antes disso, vai demandar tempo para isso. Muito tempo. Você tem que se convencer, você tem que convencer seu amigo, você tem que se convencer seu amigo a ser prefeito, enfim, vereador, deputado, para se tornar uma força política. Isso vai demandar anos, décadas. Bom, se tu me permitir, Danilo, eu gostaria também de fazer um comentário sobre esse comentário do José aqui, tá? Bom, o que eu digo, a monarquia vai ser restaurada. É só uma questão de tempo, vai ser restaurada sim. Porque é a essência do brasileiro. O brasileiro não conhece, mas é a história. É a nossa história, que muitas pessoas tentaram apagar, mas a monarquia sim, ela vai voltar, né? E tem muitos meios da gente contribuir para a restauração da monarquia. Por exemplo, a gente faz ativismo através das redes sociais, explicando como a monarquia vai ser. Porque, por exemplo, eu não estou falando daquelas pessoas que são haters, sabe? Aquelas pessoas que tentam refutar a monarquia, que usam o fato distorcido do império, não. Mas quando uma pessoa ela quer entender sobre a monarquia, o que ela vai perguntar? Quem seria o rei? Quem seria o monarca? Será que a gente vai gastar muito mais? A monarquia é mais cara? Então, coisas assim, as pessoas querem entender sobre a monarquia. Aí que entra o nosso papel, da gente explicar e esclarecer como funciona, né? Isso é um meio da gente divulgar a causa monarquista. Por exemplo, também, fundar círculo monárquico, né? Qualquer pessoa pode fundar um círculo monárquico na sua cidade, na sua região. Se não tem, por exemplo, pode entrar em contato com a página da Confembras, que o Rodrigo ele cuida dessa parte, né? Por exemplo, fazer parte de organizações, promover bandeiraços, essas coisas. Eventos assim ajudam muito. Por exemplo, eu criei um grupo de ativistas chamado Gaúchos Monarquistas e assim consegui reunir muitos monarquistas que estavam dispersos, que nem eu sabia que existiam. A gente é um grupo de 16 pessoas. Então, isso ajuda muito. Coisas assim ajudam muito. E também, como o Danilo já falou, virar uma força política. Claro, não estou dizendo para a gente, por exemplo, fundar um partido monarquista, mas são monarquistas entrarem na política para defender a causa. Então, isso é muito importante.
Então, obrigado aí pela oportunidade, Danilo. Imagina, Thiago, foi bom ter essa conversa com você. Fazia tempo que eu não tinha trocava ideia, certo? Mas eu também agora já tô nessa live faz 1h30 já. Já tenho que descansar um pouquinho. Caramba. 1h30 já, nossa. Gente, mas assim, gente, Tranquilo, meu. vamos finalizar essa live. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Um dia eu volto a fazer a live, eu sem compromisso nenhum, que aliás eu conversei com o Bruno agora há pouco do Martelo e a Coroa, tá querendo fazer uma live comigo, eu vou conversar com ele, tá, a respeito disso. Falando nisso, o Martelo e a Coroa, vocês estão sabendo, né, que agora prorrogaram a contribuição do filme, esse filme vai sair graças ao apoio de vocês, foi mais de 100 apoios, mais de 10 mil reais, e até o ano que vem a gente vai conseguir esse valor aí necessário para fazer uma história que retrata o Dom Pedro II. Exatamente, vai ter vídeo no meu canal sobre isso amanhã, hein? Opa, vamos lá. É isso aí. Gente, então vamos lá, vamos finalizar essa live. Um grande abraço, Thiago. Um grande abraço para todos vocês que seguiu a nossa live aí. Um grande abraço, pessoal. Salve, Império. Salve, Dom Luiz.